Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Provérbio 16:9 que diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Meus irmãos, é maravilhoso entender que Provérbios reflete muitas verdades centrais a respeito da sabedoria na Bíblia. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que há um equilíbrio entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Não se esqueça disso. Nós temos autorresponsabilidade em relação àquilo que está escrito. E isso, querido, é poderoso. Então, a palavra aqui hebraica para planejar traz a ideia de elaborar, de projetar, arquitetar algo. Amados, o homem, de um modo geral, tem a capacidade, ou o ser humano, para melhor entender, o ser humano tem a capacidade dada por Deus de pensar, de sonhar, traçar caminhos para a sua vida. Mas, quando nós vamos para o verbo dirigir, significa estabelecer firmemente, significa confirmar, tornar estável. Então, indica aqui que somente o Senhor pode dar direção e solidez aos passos, do ser humano. Então, assim, o homem planeja, mas é Deus quem dirige. É Deus quem estabelece algo firme. É Deus que confirma. É Deus que torna isso estável, seguro. E isso, querido, é maravilhoso. Porque diante dessa verdade, o homem ele precisa planejar o seu caminho. No entanto, esse planejamento precisa estar em concordância com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus decide, em outras palavras, com a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é quem decide o rumo final, Deus é quem tem a palavra final, Deus é quem orienta, é quem corrige, acima de tudo, é quem concretiza aquilo que está dentro do nosso coração ao seu propósito eterno. E é maravilhoso entender que somos não só amados, mas também direcionados, guiados por esse Deus a partir do momento que nos submetemos, a partir do momento que nos curvamos, que nos rendemos ao seu senhorio, à sua vontade, em obediência, em temor e, acima de tudo, em amor. Amados, esse provérbio ele não nega o valor do planejamento. Não é que eu não possa planejar, não é isso. Mas ele revela que sem a direção de Deus, todo plano pode se chegar a um padrão de insegurança e de instabilidade. Então, assim, é muito bom quando nós colocamos os nossos planos, projetos e sonhos, junto com a oração, junto com a vontade de Deus, buscando ao Senhor para realmente ter a direção correta e ficarmos livres, de fato, de prejuízos. Então, a sabedoria, portanto, consiste em entregar os planos a Deus. Não é que eu não seja mais planejar, não é que eu não consiga mais fazer nada, não é isso. Não é que eu vou ser uma pessoa insegura, agora, instável. Como é que eu faço? Será que é de Deus ou não é de Deus? Que a gente vê muita gente perdida. Será que é de Deus? Será que é da vontade de Deus? Será que Deus se agrada? Por quê? Porque não tem uma vida de oração constante. Não tem uma vida de rendição constante. Não tem conhecimento da voz, da direção e da graça de Deus sobre a sua vida. Você precisa ter um tempo intenso de comunhão, de intimidade com Deus. Intenso, até ouvir a voz de Deus. Faça como Samuel. Samuel, a primeira vez que ele ouviu a voz de Deus, foi suficiente para andar no centro da vontade dele. Então, peça essa experiência ao Senhor, porque a vontade de Deus, segundo Romanos 12:2, ela é boa, agradável e perfeita. Então, assim, de outra forma ou de outra maneira, em um resumo maior, a vontade de Deus é soberana. E isso é maravilhoso. Querido, qual a importância espiritual desse texto para nós?
Esse texto nos lembra que Deus, ele é o verdadeiro guia, né, da existência humana. Não só o verdadeiro guia, mas o Criador, né? Então o coração do homem pode ter boas intenções, mas apenas o Senhor pode enxergar o futuro e saber o que é melhor. Então, por mais que tenha um bom planejamento, pode haver a possibilidade desse negócio dar errado. Pode haver a possibilidade de acontecer algo que não estava no planejamento ou que não conseguiu ver. Enfim, isso faz parte da vida. Mas quando esses planos estão nas mãos do Senhor, Deus sabe de todas as coisas. Do amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 100 anos, Deus sabe de tudo. Por isso que com Ele, né, na direção, no controle, é melhor. Então, esse versículo é importante porque ele tem 3 verdades espirituais. A primeira verdade espiritual é que a soberania de Deus, ela é absoluta. Nada escapa do governo de Deus, irmãos. Ele dirige cada passo do justo, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas. Salmos 37, o verso 23, ele diz: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Que coisa linda, né? Segundo fator é que o planejamento humano é limitado, né? Isso é fato. O homem tem liberdade de escolher, mas a visão dele é curta, é parcial, não consegue ver tudo, né? Por mais que seja inteligente, sabe? Pode haver falha porque somos humanos. Quando o crente busca a vontade de Deus, ele submete os seus planos e a direção da sua vida ao Espírito Santo de Deus. E terceiro, querido, é que a segurança está na dependência de Deus. Então, planejar sem oração é agir por presunção. Perigoso, né? Planejar com oração é andar em sabedoria, em segurança e em êxito. A fé verdadeira reconhece que Deus pode mudar o curso da vida, o curso da jornada, os planos. Isso é maravilhoso, querido, porque isso nos leva ao centro da sua vontade. Planejei, coloquei diante de Deus, eu tenho algo para fazer, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, estou guardando um dinheiro para investir, enfim, tem algo para comprar. Continue orando: Senhor, segundo a tua vontade, o que é melhor? Senhor, dá direção, dá sinais, fala comigo, Senhor. E aí ora, consagra, jejuma, uma semana, um mês, um ano, se for preciso, até você ter a segurança, né? Até ter a segurança. E isso é importante. Querido, quais são os pontos que são relevantes para a vida do crente? Primeiro, planejar é necessário, mas depender é essencial, ok? Planejar é necessário, mas depender é essencial. O homem, querido, ele faz planos, né, com sabedoria. Então ele coloca cada dia diante do Senhor. E isso é maravilhoso. Então, quando o crente ele pede algo ao Senhor e que Deus confirma aquilo que ele está pedindo, de fato a sua vida está alinhada ao plano de Deus, à vontade de Deus, e você está indo realmente para um caminho de segurança. Existe uma palavra grega chamada dokimos. Dokimos significa aprovado por Deus. Então, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, aquilo que nós colocamos diante do Senhor, no temor, na oração, no jejum, na consagração, sabe, na rendição ao Senhor, isso vai ser algo dokimos, algo aprovado por Deus. Então, você pode escrever aí: eu sou aprovado por Deus. Mas para isso eu preciso estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Então, ore antes de tomar qualquer decisão. Peça ao Espírito Santo que aprove, que seja dokimos, né? Ou então que reprove aquilo que você está pedindo. Se for para o bem, se for para a glória de Deus, que aconteça. Mas se não for, Senhor, então desfaça. É muito bom andar na vontade do Senhor. Segundo, nem todo plano humano agrada a Deus. Às vezes o coração, querido, né, como diz Jeremias, ele é enganoso. Né? Então Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração e perverso. Né? Ou seja, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso.
quem o conhecerá? Então a gente precisa ter cuidado com as motivações, com as intenções do coração. Que às vezes parece que tudo está perfeito, tudo está bonitinho, que tudo parece que está de acordo, e ali tem um mal ali no meio inserido, uma intenção errada, uma motivação errada, enfim, né, um desejo errado. Então nós precisamos caminhar, sabe? Não de aparência, mas precisamos caminhar debaixo do temor do Senhor, né? Então, assim, é interessante que quando os caminhos parecem bons, né? Parecem bons, há uma probabilidade dele nos conduzir a caminhos de perda, de destruição e de morte. Então, a gente não anda por aparência, a gente anda por convicção, ok? Escreva aí, eu ando por convicções, eu ando por convicções. Então, você tem que ter convicções daquilo que Deus tem para a sua vida. Permita que Deus corrija a sua rota quando for necessário. Obedecer é melhor, querido, do que insistir no erro. Obedeça. Você pode escrever, obedecer é melhor do que insistir no erro. Louvado seja Deus. E 3, a verdadeira paz vem quando deixamos Deus dirigir os nossos passos, os nossos corações. Dirigir os passos é dirigir o coração. Mesmo sem entender, porque vai ter momento que a gente não entende, nós precisamos confiar que Deus está conduzindo cada detalhe. Deus está no controle de cada situação, de cada circunstância. Você pode escrever aí, eu não estou só. Deus está no controle. Meu irmão, minha irmã, Deus está com você. Você não está só. Deus está no controle da sua vida, lembre-se disso. Deus está preocupado com os detalhes. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando Deus ele fecha uma porta, pode ter certeza que ele não está nos punindo, muito pelo contrário. Há situações que é uma proteção de Deus. Há situações que é um redirecionamento de Deus para algo melhor e algo maior. E eu preciso ser grato por todas as coisas. Paulo disse, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu preciso dar graças, mesmo quando eu não entendo, ou até mesmo quando eu considero que não é certo. Mas eu preciso confiar. Confiar isso é entregar totalmente o Senhor. Então, para fechar, irmãos, Provérbios 16, 9, é uma chamada a uma confiança plena na direção divina. Você pode escrever aí, eu preciso ter uma confiança plena na direção divina. Louvado seja Deus. O homem sábio, querido, entende que os seus planos são frágeis, mas os planos de Deus são eternos e infalíveis. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo, declaro sobre a sua vida, a sua casa e a sua família a bênção do Senhor. Que a tua mão, Senhor, seja, Senhor, de fortaleza, nos sustente, nos guarde, nos abençoe, nos livre de todo mal. Guia o nosso coração, guia os nossos passos, guia a nossa vida e manifeste o teu amor, o teu cuidado e o teu zelo em nome de Jesus. E não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama. Um abraço e a paz.